Como saber se é da vontade de Deus? Discernindo relacionamentos à luz da Bíblia, em um mundo repleto de estímulos emocionais, carências afetivas e influências culturais, muitos jovens cristãos enfrentam um grande dilema. Como saber se este namoro é da vontade de Deus? Essa não é uma pergunta simples, e tampouco pode ser respondida com base apenas em sentimentos, sinais externos ou pressentimentos espirituais. A Bíblia nos oferece princípios sólidos para entender a vontade de Deus, inclusive na área dos relacionamentos. Ponto 1. A vontade de Deus é revelada na sua palavra. O primeiro e mais claro lugar onde a vontade de Deus se revela é na Bíblia. Muitos jovens cometem o erro de procurar sinais místicos como sonhos ou sentimentos, sem antes consultar as Escrituras. Veja esses exemplos bíblicos. 2 Coríntios 6:14 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Se a pessoa não compartilha da sua fé em Cristo, Deus já deixou claro, esse relacionamento não está alinhado com sua vontade. 1 Tessalonicenses 4:3 afirma: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus quer que o relacionamento preserve a pureza. Se o namoro te afasta da santidade, não é vontade dele. Portanto, antes de qualquer sentimento espiritual, é preciso perguntar: esse relacionamento reflete os valores da palavra? Ponto 2. A vontade de Deus promove crescimento espiritual mútuo. Um namoro, segundo Deus, não é apenas agradável, é edificante. Ele aproxima você de Cristo, te encoraja a buscar mais a Deus e contribui para a transformação do seu caráter. Perguntas que você deve se fazer: estamos orando juntos? Ele me incentiva a ir à igreja, ler a Bíblia, jejuar? Nossas conversas nos edificam ou nos distraem de Deus? Se o namoro só alimenta vaidade, carência, ciúmes, controle ou impureza, isso é um grande sinal de alerta. A vontade de Deus jamais contradiz o propósito de nos tornar mais parecidos com Jesus. Ponto 3. Deus não abençoa o que começa errado e continua errado. Muitos jovens dizem: mas Deus confirmou que era da vontade dele. Eu orei muito. Porém, não perceberam que oração não substitui obediência. Se um namoro começa em pecado, desobediência ou fora dos padrões bíblicos, dificilmente será abençoado. Por exemplo, iniciado com mentira, traição ou desrespeito aos pais, começado em julgo desigual, relacionamento escondido da liderança espiritual. Não adianta pedir confirmação a Deus se você já ignorou as instruções claras da palavra. Deus não é Deus de confusão. Ponto 4. A vontade de Deus respeita o tempo certo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Muitos jovens apressam o namoro por medo de ficarem sozinhos, pressão dos amigos ou ansiedade. Mas Deus trabalha em tempos e processos. Um relacionamento segundo a vontade dele não surge pela pressa, mas pela preparação. Você está emocionalmente maduro para o namoro? Está preparado para assumir compromissos espirituais e afetivos? Sua vida está em ordem com Deus? Antes de se unir a alguém, Deus não une dois corações imaturos para que amadureçam no namoro. Ele espera que cada um cresça primeiro individualmente, para então construir algo juntos. 5. Ponto 5. Deus confirma por meio da paz. Muitas vezes confundimos paz com empolgação emocional, mas a paz de Deus, mencionada em Filipenses 4:7, excede o entendimento. Ela permanece mesmo quando há dúvidas, atrasos e desafios. Se você está constantemente inseguro, com medo de perder, com ciúmes exagerados, sem direção espiritual clara, então pode ser que não seja a vontade de Deus. A paz do Espírito Santo não é barulhenta, mas é firme. Não causa confusão, mas firmeza no coração. Ponto 6. Deus pode usar a liderança espiritual para confirmar. Líderes espirituais, pastores, discipuladores, mentores, foram colocados por Deus como guardiões da sua fé. Ignorar a voz deles por orgulho, medo ou ansiedade pode ser um erro grave. Se os seus líderes têm dúvidas ou alertas sobre o relacionamento, escute com humildade. Em muitos casos,
Deus usa essas pessoas para nos proteger de escolhas emocionais e desastrosas. Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros, há segurança. Não tome decisões importantes com base apenas na sua perspectiva. Submissão espiritual é sinal de maturidade. Ponto 7. Deus confirma com frutos, não só com palavras bonitas. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Isso se aplica perfeitamente aos relacionamentos. Ele tem frutos de arrependimento, humildade, paciência, domínio próprio. O relacionamento está dando frutos como paz, amor, alegria, crescimento em Deus? Ou está gerando ansiedade, tristeza, culpa, distância de Deus? Se os frutos são carnais, ainda que o namoro pareça abençoado, não é a vontade de Deus. Ponto 8. Deus honra a espera, não apressa. Deus não é Deus de ansiedade. Ele é um Deus de processos. Muitas vezes aquilo que você acha que é o tempo certo é, na verdade, o tempo da sua carência falando alto. Espere, ore, jejue, sirva a Deus com alegria. Se for da vontade de Deus, Ele vai confirmar, aproximar, unir e abençoar menos, no tempo certo. A pressa te faz perder a bênção. A espera te prepara para recebê-la com maturidade. Ponto 9. Deus pode dizer não. Às vezes, a vontade de Deus é não, e muitos não aceitam. Preferem forçar o relacionamento e orar para que dê certo. Mas um não de Deus é proteção, não punição. Ele vê o futuro que você não vê. Ele conhece o coração da outra pessoa. Ele quer te poupar de uma dor que você não entende agora. Se Deus disser não, chore, mas obedeça. O tempo vai mostrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. 10. A vontade de Deus glorifica o nome de Cristo. Por fim, o maior critério para saber se um relacionamento é da vontade de Deus é simples. Esse namoro glorifica a Cristo? Tudo o que fazemos deve ser para a glória dele. 6. Onde promove pecado, causa escândalo. Asfria sua fé. Então não glorifica a Cristo e não é da vontade de Deus. Um namoro cristão deve ser um reflexo do amor de Cristo pela igreja. Sacrificial, santo, comprometido e cheio de graça. Conclusão: saber se um relacionamento é da vontade de Deus exige mais do que sentimentos e sinais. Exige alinhamento com a palavra vida do Oracal, frutos espirituais, paz no coração e confirmação de líderes. Deus fala? Sim, mas Ele fala com base em princípios eternos, não apenas em emoções passageiras. Se você está em dúvida, pare, ore, analise os frutos, ouça conselhos e esteja disposto a obedecer menos, mesmo que a resposta de Deus não seja o que você quer ouvir. A vontade de Deus não é apenas sobre com quem você vai namorar, é sobre quem você está se tornando em Cristo.